Meus irmãos, então gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8, e nós leremos do versículo 12 até o versículo de número 17. Romanos 8, de 12 a 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Feche seus olhos, vamos orar novamente. Pai querido, nosso Pai, nós te pedimos que nós, os teus filhos, entendamos a tua palavra e que o teu Santo Espírito nos ilumine. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Kevin DeYoung é um autor americano de um livro chamado Brecha em Nossa Santidade. É um livro curto e que ele fala que muitas vezes nós temos brechas na nossa santidade. E no primeiro capítulo desse livro ele faz uma pergunta muito interessante. Ele pergunta: o novo céu e a nova terra são um lugar santo? O novo céu e a nova terra são um lugar santo? E depois ele faz uma outra pergunta: o seu céu, ou seja, o seu novo céu e a sua nova terra, é um lugar santo? E ele então desdobra isso dizendo que nós agora, como somos filhos de Deus, somos cidadãos celestiais. E ele faz essa pergunta para saber se nós nos identificamos com o novo céu e com a nova terra. E ele consegue unir duas coisas muito interessantes. Ele consegue unir a esperança do novo céu e a nova terra com a santidade que nós devemos viver. Eu e você somos cidadãos celestiais. Então, como cidadãos celestiais, nós devemos ter tiques ou costumes de um lugar santo. Ou seja, eu e você devemos ser santos. Ora, pois, se nós conhecemos um mineiro, nós percebemos que ele tem sotaque mineiro, porque ele traz traços daquela terra. Se nós conhecemos um paulista do interior como eu, já deve ter percebido o or, o ar, porque eu falo assim, é de mim, eu vim de lá. E se nós somos então cidadãos celestiais, nós devemos ter traços da nossa cidade celestial. E ele vai dizer neste mesmo capítulo que não importa o que você professe, se você mostra desprezo por Cristo, entregando o seu pecado impenitente e habitualmente, o céu não é o seu lugar. Por isso, eu gostaria de dividir com o seu coração nessa manhã que a esperança é uma experiência dos filhos de Deus. E que essa esperança, como experiência dos filhos de Deus, deve nos motivar a algo maior e melhor, a santidade da nossa vida. Olha o versículo, olha o texto de Romanos. Os irmãos se lembram sobre o que é a carta de Romanos? Ela é especialmente sobre o poder do Evangelho para transformar as nossas vidas. No capítulo 1, Paulo fala: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé.
O interesse de Paulo em Romanos, então, é mostrar que a vida com Deus, ela começa através do Evangelho, ela se traduz e reflete através da nossa vida e de uma vida condizente com a vontade de Deus. Por isso, esperança, uma experiência dos filhos do Pai, ela ensina um novo modo de agir. Olha o versículo de número 12 aí na sua Bíblia. Ele começa com: assim pois, irmãos, ou seja, à vista daquilo que eu disse, ou seja, à vista do que o Espírito Santo realiza no meu coração e no seu coração, vocês agora vão viver de modo diferente. Vocês agora não são mais devedores da carne. Vocês agora não estão mais escravizados pela carne. Ou seja, os desejos, os motivos, os afetos, as propensões, os princípios e propósitos pecaminosos não guiam mais a nossa vida. Nós não somos mais reféns do pecado. Nós não somos mais devedores. A nossa dívida, aquilo que nos prendia como escravos do pecado, não existe mais. E por isso não é necessário nem sequer podemos viver segundo esses desejos, essas vontades pecaminosas. Viver assim, para mim e para você, que somos filhos de Deus, é um absurdo. Nós devemos ter um novo modo de agir. Nós devemos viver desta forma para nós não caminharmos para a morte, ou seja, para a distância com Deus. Mas nós devemos viver de modo diferente para ter comunhão com Ele. Viver segundo a carne é experimentar cada passo da vida em distância do Senhor. E Paulo, no verso de número 13, deixa claro que se fomos alcançados pelo poder do Espírito e a cada dia constantemente mortificarmos as paixões pecaminosas que surgem em nossa vida, certamente teremos mais intimidade com o nosso Deus. É por isso que em Filipenses Paulo vai dizer: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou eu anseio viver por Cristo aqui, de um modo diferente, ou eu anseio estar com Ele no novo céu e na nova terra, numa esperança que motiva a nossa vida. Paulo está apelando para o fato de sermos guiados pelo Espírito, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, o verso de número 14. Ser guiado pelo Espírito é uma realidade para mim e para você, e Ele nos ensina e requer de nós um novo modo de agir que não é mais levado pela escravidão do pecado, mas pelo serviço santo a Deus. Ou seja, muitas vezes Paulo usou o termo doulos, ou seja, escravo, servo de Cristo agora, porque ele não vive mais para a escravidão do pecado, mas ele serve a Deus em amor, em vontade, em prazer, pronto para fazer tudo aquilo que lhe é mandado. Então, o que eu e você podemos aprender nesses 3 versículos? Nós podemos aprender que viver segundo as paixões da carne é algo muito difícil de deixar, porque senão Paulo não estaria dizendo isso aqui. É algo que eu e você vivemos dia a dia lutando contra. Uma luta constante, porém é necessário nos lembrarmos daquilo que foi feito por nós e de quem é o penhor da nossa salvação, o Espírito Santo. E não só lembrarmos daquilo que foi feito, mas daquilo que ainda virá para nós. Olha o versículo de número 18. Para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada para nós, através da morte de Cristo, mas também através da sua ressurreição, é onde podemos encontrar força necessária para lutarmos contra as paixões do nosso coração. Portanto, nós devemos não mais buscarmos relativizar a verdade em prol das nossas vontades. Nós devemos deixar de desejar o que é proibido e aquilo que não edifica. Nós devemos parar de nos entregarmos aos nossos belos prazeres, passageiros dessa vida, esquecendo da eternidade que nos é proposta. John Piper, ele vai dizer que muitas vezes quando nós pecamos é porque nós esquecemos que há prazer muito maior reservado para nós e que ele é eterno, e nós nos preocupamos muitas vezes com os prazeres terrenos que são passageiros. Nós devemos nos entregar à ordem de Deus e não à desordem deste mundo.
Nós devemos parar de adorar outros deuses que na verdade não são outros deuses, mas sou eu e é você. Por fim, no final a gente sempre acaba adorando o nosso próprio ego, quando nós deveríamos sempre prestar atenção em Deus. Então, esperança, uma experiência dos filhos do Pai, ela ensina um novo modo de agir, mas ela ensina também um novo modo de sentir. Paulo disse que é necessário então nós mudarmos o nosso jeito de agir, mas não mudarmos porque o nosso coração está necessariamente com medo de Deus ou daquilo que Ele pode fazer, mas é totalmente ao contrário disso. Nós vamos viver para Deus então somente para o prazer dEle, porque isso nos traz prazer. O que ele quer dizer é que viver para Cristo não é mais um peso que traz temor e tremor aos nossos corações, mas é um serviço de liberdade que nos deu a salvação. Ou seja, a nossa vida deve ser uma gratidão ao nosso Deus. Por isso, um novo modo de sentir. Paulo diz: porque não recebeste o Espírito como se fosse de escravidão, mas foi um Espírito de adoção, para que você não se sinta mais atemorizado, mas que você possa dizer: papai, Abba, Pai. Eu me lembro do Salmo de número 19, quando ele diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, o temor do Senhor é límpido e permanece para todo sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Mas preste atenção nisto: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Meus irmãos, a esperança nos ensina que viver para Deus não é mais uma obrigação simplesmente, mas é um prazer que o meu e o seu coração deveria encontrar nele. Um prazer de fazer a vontade daquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Um prazer. John Piper, ele tem um livro que chama Em Busca da Felicidade ou Em Busca da Alegria. E ele vai falar sobre a teologia da alegria. E ele vai dizer que quando ele era mais jovem, ele sempre aprendeu que ele deveria servir a Deus, que ele deveria seguir as regras, seguir as leis. E ele fazia isso sempre muito fiel. Mas toda vez que ele não conseguia, ele se martirizava. Ele se achava o mais imprestável de todos os homens. E então um dia ele lembrou-se de que existe a graça. E de que fazer a lei de Deus não deve ser uma obrigação simplesmente, mas nós devemos encontrar prazer em fazer a lei de Deus. Como diz o Salmo de número 19, versículo 10, fazer a lei de Deus deveria ser como os favos de mel que adoçam a nossa boca. Fazer a lei de Deus deveria ser como tomar uma Coca-Cola gelada num dia bem calorento. Uma piscina bem gelada num dia de sol escaldante, uma praia maravilhosa num dia lindo. Fazer a lei de Deus deveria ser aquilo que nos traz maior prazer. Por isso, essa esperança deve nos fazer sentir diferente, ao ponto de dizermos: Abba, Pai. Essa repetição indica intensidade e confiança com que o Espírito encoraja o povo de Deus para que se aproximem como filhos de um Pai disposto e capaz de ajudá-los a fazer a vontade dEle. Falar dessa forma a Deus é exclusiva dos seus filhos, que foram alcançados pelo Espírito de adoção e que aguardam a volta de Cristo. Um novo modo de sentir. Fazer a lei de Deus não é penoso para mim e para você, pelo menos não deveria ser. Fazer a lei de Deus é o que nós mais queremos e é o que alegra o meu e o seu coração. Então, o que eu e você aprendemos com isso? Aprendemos que os nossos desejos revelam as nossas carências ou a falta de consciência do que temos. Quem ama a Deus deseja a sua palavra, encontrando prazer em cumpri-la. Onde gastamos então o maior tempo da nossa vida? Lendo a Bíblia e tendo comunhão com Deus? Ou vendo séries, filmes, jogos de futebol? Não que isso esteja errado, mas quando isso toma o lugar
do momento que você tem com Deus, aí sim começa-se o problema. A palavra de Deus sempre será um doce para aqueles que querem agradar a Ele, confiando nas suas promessas. A palavra é o que transforma o meu e o seu coração diariamente, portanto deveríamos estudá-la todos os dias. A palavra é o que nos impede de cair em doutrinas erradas, portanto deveríamos guardá-la no coração para não pecarmos contra o Senhor. Viver para Deus não é mais um peso, mas é uma forma de agradecer a Deus pela salvação. Nunca se esqueça disso. Você é livre agora, no Espírito, para viver para Deus e fazer a vontade dEle em amor, gratidão e confiança. Por mais que pareça difícil segui-la, ainda é melhor pela esperança que existe em vivê-la. Por mais que pareça difícil segui-la, ainda é melhor pela esperança que existe em vivê-la. Esperança, uma experiência dos filhos do Pai. Ela ensina um novo modo de agir, ela ensina um novo modo de sentir e, por último, ela ensina um novo modo de confiar. Olha os versículos 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. A verdade do novo modo de agir e sentir só pode acontecer mediante a confirmação do Espírito no meu e no seu coração. O testificar do Espírito com o nosso Espírito é a habitação dele a cada dia na nossa vida. E falando a nossa consciência que agora nós somos filhos de Deus e que nada pode mudar isso. Lembre-se de João: aqueles que o Senhor me deu, esses eu tenho, e ninguém os arrebatará da minha mão. Esse testemunho se manifesta na selagem do Espírito na minha e na sua vida, no coração dos crentes, das promessas de que são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso produz uma certeza inimaginável para mim e para você, ou melhor, inigualável, do grande amor que Deus tem pela minha vida e pela sua vida, ao ponto de nos adotarmos e nos fazermos filhos dele. Este testemunho nos proporciona uma confiança sem igual, confiança tal que podemos descansar apesar dos momentos difíceis, dos sofrimentos e das tribulações. Ainda assim seremos glorificados com Cristo. Qual é essa herança que temos com Deus, ou temos de Deus, e temos com Cristo? Salmo de número 73, versículo 25 e 26 diz: que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Lamentações, capítulo 3, versículo 24 diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Qual é a minha herança? Qual é a sua herança? Deus, e a eterna presença dele a inundar a minha vida e a sua vida. Por isso, essa esperança nos ensina um novo modo de confiar em Deus e não em nós mesmos, confiarmos então somente nessa herança que é o próprio Deus. Nós não herdamos só a herança em Deus. É verdade que nós herdamos muitas vezes os sofrimentos de Cristo. Paulo deixa isso muito claro. Se com Ele sofremos, herdamos o sofrimento de Cristo. Ele sofreu e fez isso voluntariamente para que eu e você tivéssemos a salvação. Então, se nós teremos a glória, nós também passaremos pelo sofrimento. Contudo, esse sofrimento não é sem objetivo. Ele tem um alvo. Ele tem um propósito. É a glória de Deus, juntamente com a nossa glória no novo céus e na nova terra. Tudo isso indica para mim que nós podemos confiar em Deus, apesar de todos os pesares, porque certamente se com Ele sofremos, certamente com Ele seremos glorificados e viveremos eternamente no novo céus e na nova terra.
A esperança é o motivo pelo qual podemos passar pelo sofrimento ainda alegres, porque sabemos que com Cristo haveremos de experimentar glória muito maior. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, ao ponto de que a criação geme esperando a volta de Cristo. Nós deveríamos fazer o mesmo e confiar nele. O que eu e você aprendemos então? Aprendemos que a glória que teremos com Deus não se comparam com o que existe aqui. Nós aprendemos que nós não devemos nos desanimar quando os problemas familiares vierem. Jesus passou por isso. Os irmãos dele o abandonaram. Mas nós sabemos que no novo céu e na nova terra, a nossa família será unida, família da fé, na qual nós todos podemos falar: Abba, Pai. Não desanime diante dos problemas emocionais. Jesus sentiu uma angústia tremenda lá no Getsêmani, mas ele venceu, e no novo céu e na nova terra, eu e você poderemos viver sem nenhum desses problemas emocionais. Não desanime diante dos problemas financeiros. Jesus não teve onde reclinar a cabeça, e seus pais não encontraram nem sequer uma hospedaria. Mas no novo céu e na nova terra teremos ruas de ouro, e a glória de Deus inundará todos os lugares, e nós seremos mais do que vencedores. Não desanime diante dos problemas de relacionamento. Jesus não agradou a todos com a sua mensagem, mas em seu amor muitos laços foram refeitos, muitas alianças foram refeitas. Tenha esperança em Cristo, em Deus e no agir do Espírito Santo sobre a sua vida. Experimente a vida de ser um filho de Deus, tendo essa esperança de que em Cristo nós aprendemos um novo modo de agir, um novo modo de sentir e um novo modo de confiar. Por isso, eu gostaria de terminar com a minha pergunta do começo: o seu novo céu e a sua nova terra é um lugar santo? Se ele é, acredite nisso. Somos cidadãos celestiais aguardando a consumação do nosso novo lar. Enquanto isso não chega, estamos sendo aperfeiçoados num novo modo de agir, sentir e confiar, para que quando lá estivermos, sejamos perfeitos para o Deus da nossa salvação. Nós estamos trilhando este caminho na esperança de encontrarmos o nosso Deus e encontrarmos novos céus e nova terra, onde não haverá choro, não haverá ranger de dentes, mas apenas a alegria e a paz de Deus inundando todos os lugares. Se você crê nisso, viva como um cidadão da nova terra, do novo céus. Você é cidadão de lá, cidadão celestial. Vamos orar? Gostaria de convidá-los a se colocar em pé. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, engrandecido seja o nome do Senhor, Deus. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor nos adotou como teus filhos e nos fez herdeiros de Ti, Pai. E nós sabemos que a nossa herança é tão somente o Senhor, e por isso o nosso coração se alegra, Pai. O nosso coração se alegra porque aquilo que nós mais necessitamos, o Senhor dará a nós. Ó Deus, muito obrigado por tamanha salvação em Cristo Jesus, por adoção em amor que o Senhor fez a nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas e tem nos ensinado, ó Deus, um novo modo de agir, um novo modo, ó Deus, de sentir e, ó Deus, ter alegria na Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá um novo modo de confiar em Ti e tão somente no Senhor. Pai querido, Pai de amor, nós queremos sempre poder dizer: Abba, Pai, porque nós te amamos. Assim como cantamos neste domingo de manhã, que o Senhor seja a porção da nossa vida, que o Senhor seja o nosso anseio, que o Senhor seja mais desejado do que 1000 bênçãos,
Que o Senhor seja mais desejado do que o ouro depurável. Que o Senhor seja mais desejado do que a nossa própria vida. Porque tua graça é melhor do que a vida e ela nos basta. Ó Deus, ensina-nos a viver como cidadãos celestiais, esperando o tão grande dia da volta do Senhor. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.